Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente. Muito bem. Estamos falando diretamente do Integrateia, seminário de autismo que está acontecendo aqui em Araçatuba, com muitas palestras bacanas, muitos profissionais aqui para dividir a experiência com a gente. E o Altispod foi convidado como podcast parceiro para entrevistar também a galera. Então, nos próximos dias teremos a edição especial com muito bate-papo enriquecedor. E o tema escolhido para agora foi autismo e lazer. O direito ao lazer, ele é para todos? E como a gente, de fato, deixar isso na prática e não só no discurso, né? O que pode efetivar esse direito? Que tenha, de fato, essa acessibilidade. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, deem boas-vindas para meus convidados, mãe e filho que estão aqui, Carla Bertin, Gabriel Bertin, do Autismo Legal, uma salva de palmas! Delícia estar aqui com você. Demais. Demorou, mas a gente conseguiu, né? No pessoal. No pessoal, Porque exato. a gente já tinha ensaiado algumas online, mas nada como estar junto de verdade, né? Nem me fale. Cheguei a fazer a chamadinha, a gente teve, eu precisei desmarcar aquele dia. E eu falei, Carla, vamos tentar fazer o pessoal, né? Assim, porque live, tudo bem, mas junto é outra dinâmica, né? É muito legal. E a gente descobriu que nós somos muito grandes. Né? Exato. Muito A gente tem mais essa identificação, né? O Carla, isso. A advocacia. O autismo. E a altura. E o tamanho incrível, Olha né? que demais. Maravilhoso. E o Gabriel está aqui também nesse evento e participou, palestrou. Eu estava aqui entrevistando e não assisti a palestra. Depois você assiste, garanto que você vai gostar. As filhas da Vivi saíram emocionadas da sua palestra. Você curtiu, Gabs? Eu amei. Você gostou? Gostei bastante. Do que você falou lá? Eu falei um pouco sobre a minha vida, das conquistas que a gente conseguiu até hoje, no geral. E para você é tranquilo falar sobre isso, Gabriel? Você se sente orgulhoso de ser autista? Você tem orgulho das suas conquistas? Muito. É demais, né? Foi fácil, Gá? Então, nada na vida é fácil, para começar. Mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Muito legal, né? E aí, até falando disso, a questão do lazer, do passeio... Conta pra gente aqui a história que você tem de como você soube que era autista. Então, tudo começou quando a minha mãe descobriu que eu tinha o diagnóstico. A minha mãe estudou bastante, a minha mãe ela leu bastante livros sobre esse assunto e ela foi aprendendo. Ela sempre falava de autismo, que eu era autista e tudo mais. Só que a dúvida veio na minha cabeça num lugar meio inusitado. Eu tô achando o máximo essa história. Olha, muito, muito legal. A gente já contou tanto que a gente devia ganhar patrocínio, viu? A gente não é patrocinado, mas a gente aceita patrocínio, vamos entendeu? pleitear aqui, subir uma hashtag aqui, né? Gá, conta aí. E aí? Onde você estava? Onde nós estávamos, né? Quando você se entendeu autista? Beto Carreiro. No Beto Carreiro, muito bem. E por quê? Então, porque é que tem alguns motivos, mas o motivo que eu vou falar é que no Beto Carreiro, além de nós autistas, temos uma meia entrada, no mínimo, tipo, a gente tem a meia entrada. A gente tem o direito à meia entrada nos parques. Pode até dar gratuidade, se precisar. Lá no Beto Carreiro, eles dão gratuidade. O nome do passaporte é Passaporte Kelly. É muito legal, que é o nome da filha do Beto Carreiro. Então, assim, né? Depois a gente fala sobre a questão de obrigatoriedade ou não, mas enfim, lá no Beto Carreiro entra de graça. A pessoa e o acompanhante pagam metade. E aí a gente estava lá no Beto Carreiro. Onde a gente estava, Gá? A gente estava no brinquedo do Madagascar, que é bem legal. É como se fosse uma boia gigante com cadeiras. Um brinquedo do Madagascar. E aí a pessoa com deficiência não pega fila. Ela entra pela saída do brinquedo. Eles já respeitavam desde sempre e tal, mas eles têm um atendimento muito legal e a gente entrou pela saída do brinquedo.
Aí estávamos nós, eu, Gabriel, o papai, o Caio, que é o irmão mais velho do Gabriel, e a menina ali do brinquedo olhou pra gente, né, não viu nada de diferente, porque assim é a nossa vida, ninguém vê nada de diferente. E aí a menina, muito educada, muito gentil, ela perguntou, qual é a prioridade? E aí, Gá? Minha mãe falou que o pequeno era o autismo. Falei, o meu pequeno é autista. E Gabriel vira pra trás e... O que é autismo? Ali, no meio do parque, um monte de gente, a gente foi entrar no brinquedo e tudo. Sabe quando você olha pro marido, o marido olha pra você, como quem diz, vai você, não, vai você e tal. E aí o Zé falou pra ele, Gabriel, o autismo é um jeito diferente de pensar, de aprender, de conversar, de brincar. Eu falei, ok. E entramos no brinquedo. E foi ali, dessa forma super romântica e super produzida, que ele descobriu que ele era uma pessoa autista e o que era autista. Entende que ali, essa explicação era o suficiente para ele naquela idade. Justamente. E aí, depois disso, a gente aproveitava cada oportunidade. Às vezes ele tinha dificuldade com alguma coisa, a gente falava, Gabriel, mas é que as pessoas com autismo têm dificuldade em entender o que os outros estão falando. Gabriel, as pessoas com autismo às vezes querem falar uma coisa, mas não conseguem falar, porque aqui na cabeça às vezes bagunça todas as coisas e tudo. Enfim, hoje em dia o Gabs viaja literalmente falando a respeito do autismo, da história dele, de tudo que ele aprendeu e se desenvolveu. Né, Gá? Foi legal. Que idade que você tinha quando você estava lá no Beto Carreiro? Eu tinha uns 6 anos. 6, 7 anos. Você tá com que idade agora? Com 12. Com 12. Faz quase 5 anos isso. E ainda é o suficiente. Ainda basta pra você isso. Ainda isso, basta. Né? Engraçado, e dessa idade dos 6 aninhos, meu filho tem 6 anos. E a gente fala muito o tempo inteiro em casa de autismo. Autismo, autista, deficiente, cadeirante, enfim. É um bate-papo super normalizado. Mas ele ainda não tem também a ideia do que é isso, certo? E ele sabe, né, que ele é autista. A gente fala, mas não entende o que é. E, de fato, esse direito ao lazer tem sido o primeiro contato dele, porque ele já sabe que, por ser autista, ele também paga meia entrada, ele tem desconto. Mãe, autista tem desconto, né, mamãe? É tem muito desconto. Legal isso, né? Que barato. E assim, e não pega fila, pra ele isso é o máximo. Mas são os 2 primeiros direitos que eles têm acesso, né? Eles entendem. O Gabriel não pode ver uma fila prioritária, atendimento preferencial, que ele já quer, e às vezes não tem ninguém na outra fila. Eu falo pra ele, filho, vamos na outra. Às vezes tem 1 ou 2 pessoas. Fala, não, a gente consegue pegar fila. Ele hoje em dia sabe esperar e tudo. Não, mas eu sou autista, eu tenho direito de estar nessa fila. Isso é muito legal, né? Filho de advogada, advogadinho é. Aí, tá vendo, né? O peixinho não vai, né, ficar muito longe ali, o cardume. Você faz parte disso, já tá ali, né? Assim, ó, aqui dando aquela carteirada, né? Meu direito, quero fazer cumprir. Então, o Arthur também, Gabriel, tem tido, e ele acha o máximo, tipo, é uma vantagem, né? E isso. E tem uma amiga minha que esses dias, justamente, o filho dela perguntou, tá com 6 anos também, pra fazer 7. Mamãe, eu sou autista, né? E ela também, assim, filho, você falava sempre, mas ele nunca tinha se interessado. E ela, mas por que você tá perguntando isso? Alguém te chamou, falou alguma coisa? Não, porque todo lugar que a gente vai, você pede desconto porque eu sou autista. Tipo cupom de desconto. É um cupom de desconto. Mas você sabe, Mirella, que essa questão do desconto, da meia entrada, da gratuidade, é um direito muito legal, né? Muito bacana de exercer. E ele associado ao atendimento prioritário faz toda a diferença. Porque a experiência que você tem com uma pessoa autista em um local onde você não precisa esperar na fila, você não tem aquele estresse todo, e ainda tem a possibilidade daquela criança pagar menos para ter o acesso, é muito legal. Mas o que tem de confusão ligado a isso? Porque tem gente que mistura as coisas e acha que, né, que tem que ter acesso de graça. Não, atendimento é preferencial. Não, é prioritário, é diferente de preferencial. Então tem um tanto de coisa que dá pra gente falar sobre isso, hein? E é bom esclarecer, e é um direito muito importante da gente exercer, porque o Arthur, Gabi, ele tinha muita dificuldade de parques. E eu precisei fazer toda uma estratégia de dessensibilização com ele para isso.
Então, eu comecei em parques abertos da cidade, pracinha, né? Com ele no meu colo mesmo, de ir sentar na beirada do escorregador e ficarmos horas só ali nisso. Eu, às vezes, pedindo só para aceitar. Só para aceitar. Eu pedindo gentileza para as outras mães. Tipo, pode ir no outro escorregador? Tinha vários. Esse aqui ele interditou, né? Do tipo assim, você pode, né, me ajudar aqui um pouquinho? Foi toda uma parte, né? Foi toda uma etapa. E quando ele já estava aceitando bem esses parquinhos, a gente foi tentar o Parque da Mônica em São Paulo. Tá, como foi para vocês? O Parque da Mônica, Mônica também é muito acessível. Eles estão muito preparados. E isso fez toda a diferença para mim. Quando eu fiz um planinho de dessensibilização lá também. Então, minha irmã mora em São Paulo, eu tinha facilidade de poder ir ficar na casa dela, então eu me organizei porque eu não podia dar um lapso muito grande, né? Desses treinos. Exato. Não podia ser muito em cima, aversivo, muita coisa sobrecarregaria e muito distante, não faz perdia link, o que ele tinha, né? o que ele tinha conquistado. Tinha que ser aquela sequência, né? E aí, a primeira vez que nós fomos, eu fui com o Arthur com uma mochilinha, ele comigo. Meu filho tem muitas questões de seletividade alimentar. Não comia nada do que estava no parque, então eu tive que marmitar absolutamente tudo. Quando eu digo tudo, é assim, naquela época o Arthur estava só na mamadeira, café da manhã, almoço e janta, não mastigava nada, né? Então eu levava assim... de liquidificador, transformador, coisa para aquecer. Ok, isso então, uma logística, tipo um acampamento cada vez que você saía. E eu nunca deixei de ir, mas eu instalei tomada no meu carro. Entendi. Para essas praças, esses parques, essas coisas, eu não precisava deixar de ir, mas eu precisava que ele se alimentasse, porque ele não comeria nada do que estava lá. A gente vai aprendendo formas diferentes de proporcionar o acesso a eles. É isso que é tão importante, Mirella. O meu filho não gosta de tal lugar. Eu sempre gosto de falar muito disso. Meu filho não gosta de festas, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Se ele tem dificuldade de eu ficar com ele em casa, a dificuldade dele só vai aumentar. Exato, você alimenta aquele ciclo, exato, né? Então a gente precisa sair, precisa ir no parque, precisa de pouco em pouco. Não imagina que você vai sair com seu filho de casa e pronto, ele vai curtir pra caramba o parque, vai começar a comer todo o lanche que tem ali. Não, isso é um processo, né? De pouco em pouco. Você tem que ter um plano, uma estratégia, né? Pra você ir adequando, mas isso... é muito cultural, assim, também das famílias. Tem famílias que são mais fechadas, mais quietas. Não é a minha vivência, né? Eu sou, assim, da galera, tô sempre junto e misturado. Então, eu fiz um esforço. Para mim, foi uma questão muito importante nas terapias que o objetivo do lazer fosse muito prioridade na nossa vida. Datas festivas, reuniões com amiguinhos, ambientes diferentes, passeios, tudo. Porque pra gente era muito importante viver isso, né? Então a gente investiu em dessensibilização de todas essas questões. E você sabe uma outra coisa que é muito importante, que a gente trabalhou muito, o Gabriel estava contando tudo que vocês fizeram, né? A gente vai viajando no tempo. A questão da previsibilidade, que é tão importante para eles. A gente teve a oportunidade de ir com o Gabriel para parques fora do Brasil. E fora, né? Aqui, dentro do Brasil, o que tem mais próximo ao que a gente encontra fora é no Beto Carreiro mesmo, tem uma qualidade muito legal e tudo. Mas a gente ia para fora, a gente ia passar nos parques onde, na verdade, a fila já é climatizada, é um ambiente diferente, tudo. E a gente tinha que fazer um plano também para estar com o Gabriel ali. O que a gente fez? Acho que é uma dica muito legal que serve para muita gente. Verdade. Não precisa ser só parques fora do Brasil, em qualquer lugar que você vá diferente. Meu marido pegou o mapa do parque e já selecionou alguns brinquedos para cada dia. Isso. Eu entrava na internet, no YouTube, porque hoje em dia a gente encontra tudo no YouTube. Eu entrava no YouTube e mostrava para ele, olha, Gabriel, esse aqui, a gente vai sentar num carrinho que é assim, que coloca o cinto assim, e tem a luz aqui e tal. Mostrava a pessoa no brinquedo e tudo. Todos aqueles que a gente ia passar no dia seguinte. Quando a gente chegava lá, não era nada tão novo, porque ele já tinha vivenciado aquele brinquedo através do vídeo que ele assistiu.
Isso não significa que é super importante a gente lembrar todo mundo que porque eu coloquei o vídeo para ele, ele topou todos os brinquedos. Sim, lógico que não. Né? Tinha brinquedo que não rolava. Quer contar um que a gente até assistiu o vídeo, era bem legal, mas chegou lá, não deu de jeito nenhum? Então, eu quero falar de uma história depois que você falar desse. Tá bom, então. Um dos brinquedos que era muito legal, o parque que ele mais gostou ali foi da Universal. Os brinquedos ele achou incrível, foi um passeio muito bacana. Mas tinha um que era o do Hulk, que era uma montanha-russa. Quando chega lá em cima, assim, tem um grito antes de descer, né? Com o carrinho e tudo. O problema do Gabriel não era nem o subir nem o descer, mas aquele grito era desesperador para ele. A gente chegou lá perto, falou, vamos usar um protetor e tal, mas ainda assim não dava. Ok, eu fiquei ali embaixo, afastamos um pouquinho, porque mesmo ali em volta do brinquedo é muito alto. Barulhento. O papai foi com o Caio, que é o irmão mais velho dele, foram ali e tudo bem. Né? Então, a gente se preparar para alguma coisa não significa que 100% das vezes vai dar certo. Sem dúvida. Mas a gente antecipa muitas coisas. É uma estratégia que pensa, eu tenho uma criança com autismo que não vai para... Muitas vezes as famílias não têm essa possibilidade de diversão. E eu não estou falando de exterior, estou falando de ir no parque da cidade, no escorregador, né, na balança ali do parquinho do lado da sua casa. Porque a criança não consegue, a família toda fica enclausurada por causa disso. A gente não precisa, né? Tem muitas formas da gente se valer de direitos, de estratégias, né, que eles se divirtam, porque afinal de contas o lazer é um direito constitucional. Vocês sabiam disso? Então, né, tá garantido, todo mundo tem o direito ao lazer. E para ter lazer, você não precisa ter dinheiro. Sim. Porque tem um monte de possibilidades de você ter acesso ao lazer, à cultura, ao esporte de forma gratuita. Mas algumas vezes também isso é pago, e aí que é tão legal a questão da lei da meia entrada, né? Isso, de possibilitar mais ainda, né, esse tipo de acesso. Até porque também, grande parte das famílias, quando tem alguma atipicidade, o orçamento dessas famílias, em geral, né, a gente tem muitas... totalmente comprometido com terapia, né? É um negócio muito surreal. E isso a gente está falando de privilégio que conseguiu alguma coisa para o filho. Então, não, é muito justo esses descontos de acesso, de uma compensação, porque senão a gente não consegue. Exato. Acho que esse termo que você usou é muito correto e muito específico. Esses direitos não são vantagens. Exato. Né? Não são benefícios, são compensações. Sim. Que a sociedade propôs para a pessoa com deficiência para dar pelo menos uma equilibrada em tantas dificuldades que eles enfrentam. Que nem na sua palestra, mãe, da tal da equidade, né? Exato, a equidade é proporcionar as melhores condições para que todos possam exercer os seus direitos em igualdade de condições. Que seu filho tenha acesso ao lazer como qualquer outra criança de 5 anos de idade. Exato. Que o Gabriel possa ter acesso, que ele possa aproveitar, assim como qualquer pré-adolescente de 12 anos de idade. Você falou que você queria contar uma história, a gente se empolgou aqui, a gente não parou. O que você queria contar, Eu já ia Gabi? começar a dormir aqui, hein? Não, agora então a bola vai para você acordar. Vai, Gabi. Você consegue lembrar que história que era depois da montanha-russa do Hulk? Quando a gente tava ainda no Parque da Mônica, quando você tinha falado de ciclo, assim, que a gente iria para tal lugar, depois para tal lugar, depois a gente iria comer, ir para tal brinquedo, ver tal coisa... Me lembrou do parquinho da nossa casa, né, mãe? Ah, é verdade. O Gabriel brincava, né? Nossa, ele voltou muito no tempo. Logo quando ele recebeu o diagnóstico. Ele brincava sempre do mesmo jeito, como se fosse um circuito obrigatório, né? Ele ia numa balança, em outra, depois ele subia escadinha, contava até 10 em inglês naqueles pulos do macaco, passava na ponte, dava 2 pulinhos, ia pra janelinha. Oi, mamãe. Outra janelinha. Oi, mamãe. E depois escorregava. Né? Era sempre obrigatório isso. Ele precisava fazer. Às vezes a pessoa com autismo vai se divertir de um jeito diferente. Exato. Mas qual é a regra de como se divertir? Não é legal, na diversão não tem regra. O que importa é se divertir. Exatamente. Perfeito, Gabi. Perfeito. É muito legal. E até quando eu fui no Parque da Mônica com o Arthur, eu fiz também esse rastreio já previamente, para não perder tempo andando pelo parque com muitos estímulos. Não, vamos direto no que eu achava que poderia ter um apelo maior. Então, assim, né? Planejado, já sabendo todo o parque, o funcionamento.
Mas assim que a gente entrou, foi muito difícil tudo que estava acontecendo. Porque é muito colorido. Luz piscando, porque no Parque da Praça, completamente diferente. É céu aberto, né? Poucas crianças. Mais silencioso, assim, lá aquele barulho dos brinquedos junto com as crianças, com musiquinha, né? Então, a gente deu, assim, uns 10 passos da entrada, Gabi, e o Arthur começou a chorar muito, e no meu colo e tal, eu achei um cantinho que tinha próximo, no meio do corredor, e eu sentei com ele no chão, pus ele no meu colo, nós ficamos umas 4 horas ali. Mas... o perigo de você se frustrar e desistir, né? Você poderia ter desistido. Isso, só que não fiquei em 4 horas com ele em sofrimento. Ele não tinha entrado em crise, assim, tava demais, então a gente parou um pouco. Eu fui acalmando ele, né? E aí os funcionários do parque, porque assim, eu tava com as mochilas, com as coisas. Com todos os acessórios, né? Eu não conseguia levantar dali. Com o kit de sobrevivência, no caso. Exato, kit de sobrevivência. Eu não conseguia levantar para fazer xixi, assim, porque eu tava ali, eu não conseguia beber água. As funcionárias do parque ficavam trazendo água para mim. Mãe, você precisa de alguma coisa? Eu, não, tá tudo bem. Você quer uma água? Eu aceito. Mirela, isso é incrível, cara, né? Isso assim, porque como me acalmou, eu não sou, assim, desesperada. Gabi, quando tem coisas assim, se tá chorando, se tá em crise, tá no meio de todo mundo, eu não me importo. Eu me importo do meu filho. Então, se tiver que deitar no chão, a gente deita. Se tiver que sentar, a gente senta. Se tiver que sair correndo, a gente corre. Não tem problema, tamo junto. O que importa é o seu filho, né? É o meu filho. E assim, eu sei que tá difícil pra você, mas a mamãe tá aqui. E a gente vai passar por isso juntos, né? Tudo bem, eu estou aqui com você. Então, ali ficamos. Não que ele tivesse sofrimento, porque se tivesse demais, eu teria ido embora. Mas a minha ideia ainda era assim, eu não vou embora no meio do grito, do choro, porque senão eu jamais voltarei. Vai ficar essa impressão de desespero. Sim. Preciso tentar acalmá-lo aqui primeiro, alguma coisinha legal, um reforçadorzinho e sair, né? Mas eu consegui acalmar e ele curtiu. Nós curtimos o parque sentado no chão, só eu mostrando os brinquedos, as crianças, as pessoas. Depois de umas 4 horas que estávamos ali, o Arthur aceitou em um brinquedo. Era um peixinho voador que ficava ali. E aí fomos. E aí ele ficou naquele mesmo peixe, as moças nem pediam, trocava a fila inteira, ninguém mandava ele descer. Ele continuava ali, porque era o lugar que ele estava curtindo. E assim, se eles não tivessem me possibilitado isso, eu não teria conseguido. Se tivessem, terminou aquela experiência, já tipo, sai da fila, vai pra lá, começa tudo de novo. Isso ia ser tão frustrante que provavelmente ele entraria em crise ali, né? Exato. Então permitiram. Depois, a variação que a gente conseguiu, ele foi variando nos peixinhos, as cores diferentes ali no brinquedo. E fomos embora com ele super feliz, né? Cansado e tal. E aí eu me organizei para a segunda vez, um mês depois. Voltaríamos lá. Aí quando você falou que o parque era preparado para isso, você não estava brincando. Você viu? Mas e é tão gostoso quando vem acolher, né? Validam a existência do seu filho como alguém diferente. E assim, você é bem-vinda, né? Você é bem-vinda aqui, né? Seu filho é bem-vindo aqui. Estamos felizes, não do tipo, nossa, que problema, que é se livrar da gente, Mirela, né? você falou de um negócio tão importante que eu acho muito legal a gente lembrar, é que as pessoas com autismo, na maioria das vezes, precisam de um tempo maior para determinadas atividades. Sim. Né? Você falou do Parque da Mônica, que você foi algumas vezes. Por exemplo, quando a gente vai lá no Beto Carreiro, a gente frequenta esse parque, a gente gosta muito, desde quando o Gabriel é muito pequenininho. Mas a gente ia para o parque, ficava um tempo, às vezes a gente parava, ele brincava um pouquinho no nada e tal, a gente voltava. Quando a gente teve essa oportunidade de ir para fora, a gente pegou o pacote de 7 dias, 10, 15 dias. Então, a gente não passava o dia inteiro no parque. A gente precisa lembrar que os nossos filhos funcionam de forma diferente. Isso, né? O cansaço, porque você querer colocar uma pessoa com aquele tanto de estímulo ali para aproveitar tudo que tem em 1, 2 dias, a pessoa, a criança, enfim, a pessoa com autismo vai ficar sobrecarregada, vai entrar em crise, você se frustra e sai com o parceiro da família, nada dá certo. É importante a gente ter essa consciência e fazer as coisas com calma. Isso. Que foi o que você fez, eu falo ajustar as expectativas. Para mim, aquele dia foi ótimo. Para outra pessoa que visse, pensasse, nossa, coitada, ela ficou 4 horas sentada, depois foi num brinquedo só e ficou ali num looping.
meu filho se divertiu, ele ficou bem. E a gente tava junto. O que importa é o seu filho, como você tinha falado. Não é? Exato. Na segunda vez que nós fomos, aí meu marido foi junto também. E nisso, em Rio Preto, eu continuei indo em mais parques, porque para ele era muito difícil buffet de aniversário também, que já são parques mais barulhentos e tal. Aí a gente já conseguiu um proveito bem maior, assim, sei lá, foi 60% do parque. Não sei, meu marido, que ele é muito rígido com dados, né? E aí, interessante. Interessante, né? Ele quer dados muito corretos, assim. E aí, na terceira vez, um mês e pouco depois, voltei lá de novo. O aproveitamento do Arthur foi, tipo, de 80% do parque. E nisso, ele já tinha feito muitas associações positivas. Facilitou as festinhas de aniversário em buffet, que era essa porque mesma... remetia a mesma questão, isso, né? Uma associação positiva pra gente e tal. E eu tive toda uma construção. Isso não foi de um dia para o outro, né? A gente ficou meses em Rio Preto, na pracinha, né? Porque são etapas, mas exato. É importante a gente ter essa compreensão para ter uma estratégia correta, porque senão você só se frustra a criança. Convenhamos, assim, né? De uma forma muito clara para todas as mães que estão assistindo a gente. Se o seu filho brincasse igual todo mundo, ele não teria diagnóstico. Nossos filhos brincam de uma forma diferente, eles precisam de tempo de forma diferente, e a gente precisa respeitar, estimular sempre, mas respeitar o desenvolvimento e o tempo que eles precisam para sair de um ponto e chegar em outro, né? Porque às vezes a gente fica e mãe tem expectativas, Sim. Não tem como a gente não falar. A gente cria expectativas, a gente sonha que você vai pro parque, o Arthur vai brincar junto com as outras crianças. Ai, ele não brincou. Pronto, eu volto para casa achando que eu sou a pior mãe do mundo. E não. Calma, né? Vamos de pouquinho em pouquinho. Mas eu acho muito legal o direito ao lazer da forma que para ele é legal. Isso. Ao lazer de um jeito que ele consiga entender. Ao lazer permitindo que ele fique ali no brinquedo, porque se ele não tem compreensão de que ele precisa, se ele não consegue sair do brinquedo para voltar, ele pode ficar ali. E aí a gente estava falando agora, né, antes da gente começar essa questão da meia entrada, da gratuidade e tudo, o Gabriel é o rei da meia entrada, né? Às vezes ele sai sem estar com a gente, a primeira coisa que ele chega em algum lugar é para... Eu sou PCD, tem desconto. Fantástico. Porque muitos lugares dão acesso gratuito. Parques, às vezes esses parques de diversão que rodam cidades, eles dão gratuidade. Circos normalmente dão gratuidade. Tem grandes parques de diversão que dão gratuidade. Agora pergunta, é obrigado a dar gratuidade? Não é. Exatamente. E aí tem muita mãe por aí que anda fazendo confusão, exigindo a gratuidade. O que a lei fala? Fala que pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda, tá tudo na mesma lei, são 3 categorias. Pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda têm direito à meia entrada. No caso de pessoas com deficiência, se essa pessoa precisa de acompanhante, ele e o acompanhante têm direito à meia entrada. Por exemplo, você vai com o Arthur no parque. O Arthur pode sozinho? Não dá. Ele precisa de você. Então, o Arthur tem direito à meia entrada e você tem direito à meia entrada. Tem lugar, e aí eu fico muito brava com isso, sabe? Porque tem lugar que fala, não, aqui a gente não trabalha com a meia entrada. É uma lei federal, não é opção. Entende? Não é que eu não quero. Não, a gente não precisa disso. Aqui a gente não tem pizza de calabresa, como se fosse um negócio, um item. Não, a gente não trabalha com esse produto. Opção, assim, a gente né? Não é uma opção, mas infelizmente tem locais que não trabalham, e às vezes são cidades turísticas até, que todo mundo combina de não cumprir a meia entrada e muitas vezes você se vê refém. Tem uma vez que a gente foi para Caldas Novas. Ou foi Olímpia? Foi Caldas Novas, né? Acho que foi Caldas Novas. Olímpia tem... Eu sei que tem. Porque tem, eu vou direto lá no Termas do Laranjais, eles respeitam direitinho. A gente vira e mexe, vai lá. Foi em Caldas Novas, no Hot Beach também, que é o outro lá. É meia entrada pro acompanhante e para pessoa com deficiência. Uma das vezes a gente estava em Caldas Novas e quando a gente foi comprar, a gente já leva a carteirinha do Gabriel, né? O RG, que já vem com a identificação e tal. Não, a gente não trabalha com meia entrada. Eu falei, como não trabalha? Tá na lei. Não, a gente não trabalha. E aí depois eu fui conversando com um, com outro, tinha uma viatura na porta ali do parque, né? Por conta de muito movimento e tal.
E aí esse rapaz falou pra mim, ele falou, aqui ninguém trabalha com meia entrada. Um cartel. Exatamente. Cara, que coisa... Exatamente. Que aí ele falou, olha, você pode registrar um boletim de ocorrência, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público, mas você vai ter que vir aqui para dar andamento nisso. Eu fiquei tão brava, tão brava. Sabe aquela sensação de impotência, de como assim? Quem vocês pensam que vocês são para não obedecer o que está na lei? O que a lei diz? Todo lugar que trabalhe com cultura, lazer, esporte, música, né, tem que dar a meia entrada em locais que cobrem ingresso. Isso é legal a gente entender. Cobrou ingresso, todas as pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas de baixa renda têm direito à meia entrada. Sabe o que acontece? O povo, os locais têm misturado todas as informações. E aí eles estão pedindo que a pessoa com deficiência tenha baixa renda. Não tem nada a ver com a renda. Nossa. Quem tem a questão da renda é o jovem de baixa renda. O idoso não precisa ter baixa renda e a pessoa com deficiência também não precisa. Só uma coisa, o que é esse negócio de jovem com baixa renda? É um jovem, um adolescente que seja pobre de acordo com a lei. Então, por não ele consegue ser pagar, pobre, não tem condição de estar ali naquele parque, e aí a meia entrada ajuda com que ele tenha Exato. direito ao acesso. Da mesma forma, por exemplo, os estudantes. Os estudantes também têm direito à meia entrada. A pagar a metade. Então, talvez eu acho que ao invés de eu ter meia entrada, 3/4 da entrada. Muito boa essa questão. E é legal isso, porque não acumula desconto sobre desconto. Ok, ó, Gabriel. Genial. Ele tá craque nessa história. Genial. Né? Genial. Meia da meia entrada. Seria interessante. Mas genial. não, ok, gente? Não acumula um desconto em cima do outro. Então, é o valor de tabela, o valor do pagamento do ingresso. Restaurante não tem meia entrada. Hotel não tem meia entrada, pacote turístico não tem meia entrada. A gente está falando de ingresso para qualquer evento cultural, esportivo ou mesmo de lazer. É só apresentar um documento que comprove que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, os autistas pode apresentar a CIPTEA, pode apresentar o RG com a identificação do autismo, também pode apresentar um laudo ou mesmo uma declaração, o médico colocando lá que o Gabriel Albertinho, uma pessoa com transtorno do espectro autista, carimba, coloca a data, aquele é um documento oficial. E isso é muito legal, porque na maioria esmagadora dos lugares, né, onde não tem cartel, eles respeitam e é um direito muito legal. Cinema, por exemplo, meia entrada, parque. Áreas kids de shoppings em geral. Se tiver entrada, se eles cobrem entrada, sim. Tô dizendo alguns trabalham com crédito. Algumas empresas dessas de shopping que você carrega que a gente crédito. Tá no interior, a gente ainda tá pagando aqui, assim, não tem ainda esse esquema. Okay. A gente é de São Paulo, capital, onde trabalha muito com essa questão de crédito. Você coloca crédito como um cartão, você carrega e aí cada brinquedo um brinquedo é R$2, outro brinquedo é R$5. Tem brinquedos de valores absurdos. Nesses brinquedos com crédito, eles não são obrigados a dar meia entrada, mas tem muito parque que dá. Você sabe esse que eu falei lá de Caldas Novas? No centro da cidade tem um parque, tipo esses itinerantes, que na verdade acabou ficando ali. É de graça. Eu fiquei tão feliz quando a gente chegou ali. Ainda mais diante daquela situação toda de recusa, não é bem-vindo, não queremos você, aí você encontra um lugar. Nossa, mas a gente ficou muito feliz, porque lá eles davam de graça e não só da pessoa. Água, Gabi? Oi? Acabou? Quer mais água? Aqui, ó. Toma aqui. Pega água aí fazendo favor. Tá tudo bem. Tá? E era de graça o dele e do acompanhante ainda. Foi muito legal. É um carinho tão grande com a gente. Alguns parques também. Muitos lugares dão gratuidade, mas é importante a gente saber que não é obrigatório. Não é a gratuidade, né? que você pode ficar batendo panela e queimando pneu lá na frente, mãe. A gente, porque assim, né? Não vamos gastar nossas fichas, né? Vamos se informar direitinho para não criar tumulto. Porque a gente briga por aquilo que é direito. Que é direito, né? Exato. E, de novo, de que essa inclusão e esses direitos não são favores. Eles estão aí justamente porque, de uma forma ou outra, a sociedade, a legislação reconheceu essa disparidade. Exato. Então, são formas de compensação, de equilibrar um pouquinho, né? Uhum. Isso dos parques e de acesso, se não fosse isso, nós não vivenciaríamos. Tá ali, ó. Obrigada, viu? Nós não poderíamos hoje, porque hoje pra gente não é um problema. Hoje não temos questões. Uhum. A gente tem um planejamento, mas Exato. Hoje a gente tem um funcionamento muito bacana, assim, né? No parque, mas precisou
De um trabalho. De um trabalho. Foi um trabalho terapêutico, feito pelos pais e tudo mais, de forma estruturada, mas é uma questão terapêutica. E aí a gente pode entrar numa outra questão que também faz toda a diferença. O acesso prioritário. Isso. Né? Porque as pessoas com autismo têm muita dificuldade na espera. O esperar é uma habilidade que se aprende, se treina. Mas o esperar pode ser muito complicado para a pessoa autista. Verdade. E você ter o direito a ter esse acesso prioritário, que a gente fala muito de fila preferencial. Fila preferencial, até aproveitar para esclarecer aqui, porque tem muita gente fazendo uma bagunça por conta desses termos, né? A preferência é uma escolha. Então, eu posso falar, eu dou preferência para a sua pergunta, a pergunta do Gabriel. Tá. Significa que o que você perguntar, eu prefiro responder. Essa é uma preferência. Prioridade é estabelecida em lei. Não é uma escolha minha. Eu tenho que cumprir e tem as regras muito claras do que é prioridade. Acontece que tem lugar que tem a placa de fila preferencial, outro tem a placa de atendimento prioritário, e a gente usa muito esse termo da fila preferencial. Assim, é tipo um apelido do atendimento prioritário. Um nome um pouco mais informal, né? É um nome mais popular, do dia a dia e tudo. Mas a gente tem... o lugar tem opção de falar, não, aqui a gente não trabalha com atendimento prioritário? Não tem. Não tem. Por isso que minha mãe tem motivo de ter ficado brava daquele dia. Exatamente. Não dá, entende? Às vezes a gente vai em algum lugar e, não, aqui a gente não tem atendimento prioritário. Né? Só se você estiver fora do Brasil, porque a lei é federal. Então, se o seu estabelecimento é fora do Brasil, aí tudo bem. Mas o atendimento prioritário, ele envolve muitas pessoas e não precisa ter placa. Pode ter a placa e você tem direito ao atendimento prioritário, mas se não tiver placa, você tem direito ao atendimento prioritário de todo jeito, porque a lei não fala só em lugar que tem placa, você tem direito ao atendimento prioritário. Se não tá na placa, tá na prefeitura. A gente tem isso em lei federal, que serve em todo o Brasil. Todo mundo tem que obedecer. E não sei se você já ouviu perguntas sobre isso. Tem muita gente que acha que uma prioridade é mais prioridade que outra. Vamos falar disso? Vamos. Essa ordem preferencial. É muito legal. É por merecimento? É por ser mais legal que o outro ou menos legal? Na minha opinião, a fila prioritária é como se fosse um fast pass. A pessoa que entra no Fast Pass... Não, duas pessoas. Digamos, o João e o Pedro. Se o Pedro chegar primeiro que o João, o Pedro vai ser atendido primeiro. Então, é quem chegou primeiro. Porque como a prioridade, se fosse uma fila... todo mundo tem as suas prioridades. Exato, é como se fosse uma fila... Plus, digamos assim, uma fila... Separada? Uma fila premium, por assim dizer. Gostei do premium. Legal, que aí... Adoro estar em lugares que... Premium, não VIP, né? Super muito chique. Premium, VIP, Elite. Olha lá, camarote. Né? Total, adorei. Legal. Aí é como se fosse uma fila premium, que é que nem uma fila normal, mas essa fila vai ser atendida primeiro. A fila será atendida primeiro. É muito legal. A lei fala que tem atendimento prioritário, pessoas com deficiência. Não, vou me esticar. Apareceu uma lei nova. Eu tô até com a cola aqui. A lei 14626, agora de 2023. E aí tem um tanto de gente falando que agora a pessoa com autismo tem atendimento prioritário. Mas antes não era atendimento prioritário? Só porque colocaram o termo agora na lei, né? Nossa, e o povo tá fazendo uma confusão. Então, olha só. O atendimento prioritário já existia. Lembra que em 2012, dezembro de 2012, com a lei Berenice Piana, a pessoa com transtorno do espectro autista foi considerada pessoa com deficiência para todos os termos legais. Certo? Isso significa que a partir de dezembro de 2012, a pessoa com autismo já era considerada uma pessoa com deficiência, portanto, tinha direito ao atendimento prioritário. E agora que incluiu esse termo em 2023. Em 2023. Isso. Exato. Agora o povo tá pensando que... agora... É novo, foi ontem isso. É tipo um direito novo. Não, na verdade não era. O que aconteceu então? Vamos deixar claro para todo mundo. O que aconteceu? Antes era...
pessoas com deficiência, vírgula, gestantes, vírgula, lactantes, vírgula, obesos, mulheres com crianças de colo e tal. Agora, eles desmembraram. Então, eles colocaram pessoas com deficiência, vírgula, pessoas com transtorno do espectro autista, vírgula. Mas o autismo estava incluído dentro da deficiência. Agora só separaram uma coisa da outra. Exato. O único direito novo que foi concedido com essa lei foi o direito do atendimento prioritário para as pessoas que são doadoras de sangue. Ela tem que ter doado sangue nos últimos 120 dias e ainda assim a prioridade dela fica abaixo das outras. Tá. Esse então, é um direito novo. E existe essa hierarquia. E dessas prioridades, as tradicionais. Exato. E aí? Mas quem está para baixo da hierarquia é só a pessoa doadora de sangue. Por quê? Pessoa com deficiência, pessoas com autismo, gestantes, lactantes, obesos, pessoas com criança de colo. Ah, sim, incluíram o termo de pessoas com mobilidade reduzida, que também entrava no termo de pessoa com deficiência e tudo. Todos esses têm a mesma prioridade. E aí a gente vai para a história do Gabriel. Que estava certíssima. Quem chegou primeiro. Se a gente tem mais de uma prioridade, quem chegou primeiro vai ser atendido. Ah, falei! Boa, né, Gabriel? Mandou bem. Mas tem ainda uma outra lei, porque aqui no Brasil a gente faz um monte de lei, né? Para que facilitar a vida? A gente pode dificultar mais. Tem uma lei que diz que a pessoa com mais de 80 anos tem uma prioridade a mais. Só que essa prioridade a mais é sobre as pessoas com mais de 60 anos. E não sobre todos os outros. Significa que não é porque meu filho tem autismo que ele tem mais prioridade que uma gestante. Não é porque meu filho tem autismo que ele tem mais prioridade que o idoso. Não é porque o idoso tem mais de 80 anos que ele tem mais prioridade que o autista ou que tem mais prioridade que a gestante. O idoso com mais de 80 só tem prioridade sobre o idoso com mais de 60. Todos os outros é a mesma prioridade. Então, é legal a gente alertar isso, porque tem muita mãe que está arrumando confusão achando que, porque o filho é autista, ele tem uma prioridade, mais prioridade que os outros. Desculpa interromper, mas deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa com 62, uma de 82 e uma com autismo. Tá. Seguindo a ordem de 60, de 80 e com autismo. Quem vai ser atendido primeiro? Quem vai ser atendido? Quem você acha? O autista. Não. Não? Se o idoso com mais de 80 chegou primeiro, vai ser ele. Não, o de 60 chegou primeiro. Mas aí o de 80 tem prioridade em cima de 60. Ele passa na frente. Do de 60. Então vai seguir o de 80, depois 60 e o autista? Exatamente. Ah, entendi. Legal, né? Agora, vamos facilitar? Não, vamos dificultar. Em estabelecimento de saúde, como que funciona isso? E aí? Nossa, estabelecimento de saúde. E aí, Gabriel, você lembra disso? Putz, tá na ponta da língua, só que ao mesmo tempo tá longe. Estabelecimentos de saúde seguem a prioridade, mas critérios médicos passam na frente. Urgência e emergência passam na frente. Que faz sentido, né, exatamente, gente? Bom senso, né? Quem que sabe qual é a urgência e emergência? São os médicos, os profissionais da saúde. Tá? Então, todos os lugares têm o atendimento prioritário em restaurante, em parque de diversão, em fila do banco, no supermercado, num processo, na restituição do imposto de renda. Pessoas com deficiência têm prioridade. Agora, em estabelecimentos de saúde, o critério médico passa na frente. Lembra que a gente deu o exemplo agora do idoso com mais de 80? Passou na frente do de 60? Então, lembra dessa fila. Imagina que eu tenho lá o de 60, de 80, um autista, e chegou um rapaz de 1,90 m, forte e tal, que acabou de sofrer um acidente. Quem vai ser atendido primeiro? O que acabou de sofrer um acidente. Exatamente. Chega um outro rapaz, uma mulher de 25 anos, super saudável, mas está com uma febre de 40 graus. Quem vai passar na frente? O de acidente. O de acidente. E se o de acidente já tiver sido atendido? Então vai ser o de... Provavelmente a mulher, por conta da febre dela. Uma febre nessa temperatura. Uma febre forte. Forte. Se fosse uma febre assim, mais ou menos, eu acho que o autista seria... quentinho, não. Mas uma febre muito forte é urgência e passa na frente. Então é importante a gente entender essas questões, né? Porque tem a prioridade em todos os locais. Mãe, vou usar um exemplo meu.
um de 60 anos, um de 80, um autista, assim, nessa ordem. E acabou de chegar uma mãe com o filho prestes a nascer. Quem vai ser atendido primeiro? Quem vai ser atendido, Gabriel? Responde você, a pergunta é pra você. Não, vamos passar Já sei, pra vocês. Vamos lá. A gestante que tá ali parindo, que o nenê tá quase saindo. Eu acho que eu acho que eu passaria ela na frente. E você? O nenê não nascer aí na calçada, né, Gá? O que você acha? Tá acertamos? Não sei você, mas eu também faria isso. Então, ou a gente acertamos, pode colocar, ponto pra gente. Muito bom. Pra gente, ela que respondeu. Mas eu concordei com ela. Ela respondeu mentalmente. Ou a gente pode também falar pra ela parir no colo de quem tá ali reclamando que tá na frente dela. Fala, então ajuda você, minha colega. Ideia, né? Segura a criança. Aqui. Segura aí, então, já que você tá querendo tanto ir na frente, assim... Mas, gente, é impressionante. A gente precisa realmente, cada hora, escrevendo um monte de coisinhas e esmiuçando, porque realmente falta bom senso, né? E a gente vê quando deixa muito na mão das pessoas para decidirem o que é adequado, bagunça tudo. Porque bom senso, para mim, pode não ser para você e assim por diante. Muito subjetivo. E aí a gente chega a ser meio que esdrúxulo essas coisas, né? Mas... É a partir do bom senso, né? E sabe, Mirella, acho que também tem uma coisa, principalmente assim, deixando de lado o direito, mas falando como mãe, nem sempre vale a pena a briga. Vou te dar um exemplo. Você está no supermercado e você teve alguma... Há um tempo atrás, o Zé estava no mercado, né, amor? Estava no mercado e ele ouviu uma gritaria no mercado, todo mundo curioso, ele foi lá saber o que estava acontecendo. Nossa, eu conheço essa história. Que briga que estava acontecendo. Ele foi sozinho no mercado. Era uma moça que estava lá no açougue dentro do mercado e estava batendo boca com o açougueiro e tudo. Ele foi chegando perto, ele só ouviu falar, meu filho é autista e tal, não sei o quê. E aí ele foi se aproximando um pouco mais, mas a moça estava brigando muito e um xingava do lado de cá, outro xingava do lado de lá e tal. Você ainda falou... E a criança? Nesse momento. A criança estava lá do lado. É isso que eu ia falar. Eu só quero saber. E aquela criança? Nossa, isso me lembra de uma história. Né? Uma coisa, para a gente usar o atendimento prioritário, a fila preferencial, eu preciso ter um documento que comprove. Porque o autismo não está na cara de ninguém. Né? Não tem cara. Diferente, você tá com uma pessoa com síndrome de Down, o olhinho dela tem características. Tem aquela pessoa tá na cadeira de rodas, todo mundo percebe. Aquela criança tá falando com as mãos, percebe que é um deficiente auditivo. A pessoa com autismo não tem cara de nada diferente. Não dá para os outros terem que adivinhar que ali tem uma pessoa com autismo. Gente. Você entra nada na mais fila. justo. Mãe, eu vou filosofar agora. Na verdade, todo mundo tem uma cara diferente. Ninguém tem um rosto idêntico com a de ninguém. Só você, seu pai e seu irmão, que são tudo igual, né? Aí é outra história. Né? Mas é exatamente, Gabriel. As pessoas são diferentes umas das outras. Mas sabe, às vezes a gente tá na fila e sempre tem aquela coisa, né? Mãe de autista que nunca foi olhada de cima a baixo numa fila preferencial não sai de casa. Porque todo mundo passa por isso. Se alguém te questionar, você tem opções. Você pode falar para aquela pessoa, olha, meu filho é autista. A maioria das pessoas se envergonham e ficam quietas. Mas gente ruim tem em todos os lugares. Exato. Aconteceu, pega o documento e apresenta para o responsável do estabelecimento. É o estabelecimento, não bater boca com o cara do lado, né? Mãe, agora pensa, só deixa eu terminar isso aqui, Gá. Às vezes tem gente que não vai ser educado. E aí, acho que cabe a nós, como pais, decidir. Eu vou ficar discutindo aqui. Vou gastar minha energia. Eu vou deixar meu filho mais nervoso do que ele já está. Ou eu volto para casa, respiro, venho no outro horário, sabe? Às vezes, a gente tem que escolher as brigas que a gente escolher enfrenta. As brigas. Porque nem sempre... Eu tô a fim de militar. Que vale a pena. E às vezes os efeitos colaterais são piores do que o direito que você exerce. Exato. É mesma coisa quando acontece perrengues, assim, com crianças em voo. Uhum. É muito delicado, porque se você quiser levar aquilo a ferro a fogo, por qualquer contingência que tenha, com a sua criança já desorganizada, você pode bater boca e a criança tá ali, enfim. Não tô dizendo que isso é inválido. Mas, de novo, pôr na balança, naquele momento, de repente, de alguma forma, você conseguir acolher a criança do que der, né? Porque é muito comum isso de, tem que pôr o cinto, né? Não tem que fazer tal, tem que desligar o celular, tem que, enfim. E que
às vezes a gente vê esses vídeos na internet de pais brigando, mãe brigando, e xingue, que não sei o quê. E a criança, aquilo ali assim, ela tá gritando num grau, de repente ela tá no outro, aquele voo ainda vai porque demorar. Porque a gente é tomado da fúria, né? Quando alguém desrespeita os nossos filhos, os direitos deles, a gente fica muito incomodado. E é difícil manter o controle. Mas sempre vale a pena a gente lembrar que tem alguém ali do lado que talvez possa ser ainda mais prejudicado, né? Tudo depende de cada contexto e tal. Mas nesse dia do mercado, o Zé depois foi falar com a moça, ele falou, olha, eu também tenho um filho com autismo e tudo. E ele falou, olha, seu filho tá chorando, vai pra casa, calma ele, depois você volta, você consegue resolver isso e tudo. Sabe, às vezes, não é que a decisão certa legalmente, sim, mas é o que tem de melhor para ser feito muitas vezes. A opção que menos vai piorar as coisas, mal, né? Exato. De tentar, assim, acolher a criança, priorizar dentro daquilo que já não foi priorizado para ela, né? E a gente tentar dar uma remediada enquanto tá ali, né? Mas é muito, claro, é muito passional, mas sempre, se for possível, a gente conseguir ter um equilíbrio ajuda, né? e focar naquele momento em acolher quem mais está precisando. Exato, né? É bem isso mesmo. Agora, da história que eu queria filosofada. Não é filosofada. Já mudou de ideia. Lembra da história que eu tinha falado que me lembrou? Olha, eu vou falar a história, vai causar sentimento forte, tá, mãe? Segura a onda, vai. Segura a onda, vai. Não vai dar pra segurar. Toda vez que eu... eu já sei o que ele vai falar. Tá bom, manda ver. Ela chora, ela desmaia, o que ela faz? Uma palavra. Vamos ver se é a mesma. No já a gente fala uma palavra que tá na história. 1, 2, 3, Super Nani. Exato. Eu ia falar padaria, mas é a mesma história, eu sabia. Quando você começou a falar, ela chora. Agora eu tô curiosa. Tem a ver com atendimento, tem a ver com esperar. Isso aconteceu há 9 anos atrás. Foi logo quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel. Peraí, só antes de você começar a história, vamos ver se a gente consegue arranjar algum paninho, sei lá, porque toda vez você chora. Mas se chorar é pouquinho, tá tudo bem. Isso aconteceu há 9 anos atrás. E eu já contei essa história muitas vezes, mas eu não consigo contar isso sem, sabe, daquele nozinho na garganta, virar o estômago. A gente tinha recebido o diagnóstico do Gabriel no dia 2 de abril. Sabia que ele recebeu o diagnóstico no Dia Mundial de Conscientização do Autismo? A gente nem sabia que autismo tinha dia, quanto mais que era aquele dia. 2 de abril de 2014 foi quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel. Era junho, a gente tinha acabado de receber o diagnóstico do Gabriel, época do Copa do Mundo, que todo mundo se junta na casa de alguém para fazer churrasco, a gente ia para casa de um amigo e cada um leva uma coisa, a gente tinha que levar pãozinho. E tem uma padaria espetacular lá perto de casa, toda vez que a gente vai para lá, eles querem que a gente leve pão dessa padaria. Eu fui com o Gabriel com 3 aninhos só. E sabe quando tá para sair uma fornada que dá aquela filinha assim dentro da padaria, tudo? E tava eu com o Gabriel ali, o pão ia sair, sei lá, uma questão de uns 10 minutos. Aí tá Gabriel, mexe de um lado, puxa do outro, né? Todo mundo já passou por isso, sabe como que é isso? Puxa de um lado, do outro. Aí do lado de onde eu tava tinha o caixa da padaria, que é tudo de vidro, que tem brinquedo lá de dentro. Ele queria arrancar o brinquedo lá de dentro. Eu saquei o celular, que não é a coisa mais incrível do mundo, mas em caso de emergência, use como um colete salva-vidas, né? Total. Dei o celular para ele, ele pegou o celular, mas daqui a pouco ele não queria. Aí eu já pego ele no colo, sabe, criança quando começa a se escorregar assim no colo, que ele não queria mais e tal. No meio de toda essa confusão, tinha um rapaz que era o primeiro da... O rapaz que era o primeiro da fila virou para a moça que estava do lado e falou assim: a Super Nani aqui ia fazer muito sucesso. A gente estava no auge da Super Nani, do SBT, assim, dava picos, e todo mundo sabia quem era a Super Nani. A menina que estava do lado começou a dar risada. Eu fiquei tão passada, eu não sabia a reação que eu tinha. Eu peguei o Gabriel no colo, sabe quando você toma um ar de onde você não sabe de onde você tira? E eu falei para eles: meu filho não é sem educação, meu filho é autista e ele ainda não sabe esperar.
na hora. Normalmente, quando essas coisas acontecem, as pessoas ficam com muita vergonha, porque foram totalmente inadequadas. Em questão de segundo, apareceu o pacote de pão, eu paguei o pão, fui pro carro, coloquei o Gabriel na cadeirinha, eu sentei ali no volante, eu liguei pro Zé e eu chorava, e falava pra ele, o Gabriel não é sem educação, o Gabriel não é sem educação, o Gabriel só é autista, ele ainda não aprendeu a esperar, ele não é sem educação. Sabe, Mirella, eu tava pouco me lixando das pessoas acharem que eu era uma mãe frouxa, uma mãe permissiva, mas eles olharem para aquela criança de 3 anos de idade que não tinha a menor noção, ele não sabia esperar, ele ainda não tinha aprendido, e ele ser julgado assim rasgava meu coração. Foi ali que a gente decidiu que a gente tinha que fazer mais pelo Gabriel. Não era só as terapias. Eu podia ajudar meu filho, por exemplo, a esperar. A gente começou a trabalhar muito com ele. Não tem uma mãe de uma pessoa com autismo que nunca tenha passado por alguma coisa semelhante. Onde chamam o filho de folgado, onde a criança está chorando no chão, ou está se jogando alguma coisa assim e fala que a criança está fazendo birra, que você é frouxa, que você não dá limite para o seu filho, que seu filho é mimado demais. É muito difícil isso que nós enfrentamos todo santo dia. Mas a gente precisa falar cada vez mais sobre o autismo, né? E é muito legal essas várias formas de se falar. Eventos, palestra, entrevista, podcast, programa de televisão, né? A gente está falando sobre isso para que as pessoas parem de julgar os outros sem conhecer absolutamente nada. Essa foi a primeira vez que eu senti a discriminação no Gabriel. E isso doeu muito para mim. Mas a gente não pode, com o tempo, assim, eu acho que com o tempo vai calejando, sabe? A gente vai se importando menos com o que os outros falam. Vai doendo menos isso. Mas a primeira vez é sempre arrasadora. Mas é terrível, era desesperador. E é aquela questão, eu fico pensando isso várias vezes. Cara, deve ser tão legal ser uma mãe sem precisar militar. Tipo assim... eu só acordei, tô vivendo. Mas a gente não tem essa opção, Carla, porque do que adianta se o que a gente fizer só para os nossos filhos só tem efeito no coletivo? Não tem jeito. Mesmo que eu tivesse todas as condições, proporcionasse tudo, a vida dele não é um cercadinho. Exato, não dá para guardar filho na caixinha. Exato. Eles vão e mesmo se desse para guardar o filho na caixinha, as mães não podem cuidar do filho para sempre. Isso é errado. A sociedade que tem que aprender e entender mais. Então, muitas vezes as pessoas assim, né, falam, mas só fala de autista, só fala disso. Gente, eu só vivo isso. Eu não tenho hoje é feriado, hein? É feriado, não vou lidar com isso hoje. Não. Eu tô com a seletividade, rigidez cognitiva, um pré-planejamento. É isso. Uhum. Então, a gente precisa falar e acho que fala-se pouco, tem que falar cada vez mais e em mais lugares, porque só no coletivo não tem outra forma. Porque quando você fala sobre autismo, ajuda o caminho do Gabriel. Quando eu falo sobre autismo, ajuda no caminho do Arthur, que ajuda no caminho do Joãozinho, que ajuda o caminho do Marcelo, que ajuda o caminho da Ana, que ajuda o caminho... Entende? Um vai abrindo caminho para o outro. Para que eles, de fato, possam exercer o direito à dignidade deles. Que eles possam exercer os seus direitos em igualdade de condições com as outras pessoas. E aí a gente poderia ficar semanas falando sobre escola, sobre plano de saúde, sobre adultos no mercado de trabalho, que é alguma coisa que tem crescido cada vez mais, a falta de respeito com relação a adultos autistas no ambiente de trabalho. Por isso que é incrível cada oportunidade que a gente tem para falar sobre isso, né? E se vocês, de alguma forma, querem ou podem ajudar, falem também. Cada um na sua esfera de influência. Isso, né? Exato. Porque todo mundo que entrou em contato com você agora conhece o autismo melhor. Todo mundo que entrou em contato comigo também conhece. Mas as pessoas precisam replicar isso para que cada vez mais pessoas conheçam o autismo, porque a gente só vai respeitar uma coisa que a gente conhece. Se a gente nem sabe o que é, como eu vou respeitar? Não sei o que é. Exato. E não só... que foi até uma conversa que eu tive ontem aqui, um dos bate-papos, só o respeitar, mas o apreciar. O apreciar e ter orgulho. Você não tem muito orgulho de todas as suas superações, Gabi? Muito. É muito incrível, assim,
seus amigos são muito sortudos de poder ter você na vida deles, de poder conversar, de estar junto, de entender como você pensa. De poder pegar Fast Pass nos passeios da escola. Lá. Ó, pegando até ainda nesse gancho pra gente finalizar o bate-papo de lazer. O direito do Fast Pass, e aí? Você tem a gente vai em grupo, e aí tem um autista. E aí? Isso é legal. Não dá pra passar a excursão toda, entende? Mas a família, papai, mamãe, irmãos, 4... Normalmente eles dão um número de 4 pessoas, mas vamos imaginar que a família tem 3 filhos, né? Os pais e 3 crianças. A pessoa tem direito ao lazer junto com a sua família. Não faz menor sentido a pessoa com deficiência passar na frente e a família ficar 3 horas na fila. Exato, né? Meus queridos. Então, esse acesso prioritário é para a pessoa com deficiência e para a sua família, para que eles possam se divertir juntos. Família do Cris? Família do Cris? 3 filhos? 3 filhos, do Todo Mundo Odeia o Cris. Você gosta? O Gabriel adora Todo Mundo Odeia o Cris. Eu amo essa série. Ai, você assiste essa série antiga, não é nova. E você assiste É muito ela. legal, ele curte, ele se diverte. Então, esse direito é pra família. É pra família. Porque só faz sentido. Exato. Não é assim, vai a criança ou o indivíduo sozão lá, de novo você tá excluindo, você tá segregando. Exato. Ele não tá tendo as mesmas oportunidades que as outras pessoas. É muito legal quando a gente conhece os direitos, porque você pode exercer de uma forma muito bacana e ter uma outra qualidade de vida, né? Proporcionar outra qualidade de vida pra pessoa com autismo. Afinal de contas, todo mundo tem direito a se divertir, não é? É isso aí, minha gente. Perfeito. Quer complementar com mais alguma coisa, Gabi? Estamos ok? app.titulolegal.com.br, um site muito bom. Marqueteiro. Esse menino tá incrível, viu? Se você quiser depois contratar ele para fazer propaganda aqui, ele manda o currículo, entendeu? Vou conversar com você em off aqui para você me ajudar. Como que eu faço para crescer o Autispod? Interessante. Então tá, vamos falar do e-book. O Autismo Legal tem um e-book sobre os direitos da pessoa autista. A gente já perdeu as contas, na verdade, quantas pessoas baixaram. A gente já sabe que são mais de 100 mil, mas agora a pessoa não precisa nem se identificar para baixar o e-book, então é só entrar ali você pode dar um Google, o e-book Autismo Legal, entra no nosso site que você baixa gratuitamente, pode fazer o que você quiser, pode fazer virar post, pode compartilhar nos grupos, pode mandar para onde você quiser, só não pode vender, que a gente tá dando de graça. Por favor, tá bom? Mas Poxa, fora isso, vocês podem aproveitar tudo, porque quando a gente conhece direito, né? Direito não é frescura, é qualidade de vida. Exato. E a gente, quando tem a oportunidade de exercer, a gente sente na pele a diferença que faz. Perfeito. Carla, você é espetacular, obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. Já era, gente. Aí você tem que aceitar o segundo lugar. Tinha fila pra tirar foto com ele, você acredita? Eu acredito. Hoje, no café da manhã, eu não me aguentei. Eu peguei e fui lá e falei, oi, Gabriel, você não me conhece. Meu nome é Mirella, a gente vai bater um papo mais tarde. Fiquei sabendo, hein? Fiquei sabendo. Então, eu fui lá atrás de você, porque, né, também sou fã. Fazer o quê? Tô na fila, entrei na fila de fãs, ué. Foi legal? Foi muito legal. Curtiu o podcast? Amei. Obrigado, viu? De verdade, você é genial. Genial. Eu acho fantástico observar o funcionamento da cabecinha, né? É muito legal, né? É muito legal. É um aprendizado. E você ficou falando aqui, eu tenho certeza que meu marido fez todas as contas junto com você, todas aquelas situações que você fez. E o fulano, e o ciclano, e o beltrano. Olha lá, ó. Então, manda. Vai. Mas tá aparecendo o que ele tá perguntando aqui? Vai captar o áudio? Então fala. O que é? O exemplo ali do maior de 80. Chegou os 3, certo? Tá. Primeiro a chegar foi é prova de vestibular. Questão de vestibular. Vai. Idoso acima de 60. Idoso. O terceiro a chegar foi o idoso acima de 80. Como que você faz para organizar? Porque o idoso, em tese, tem a prioridade. O idoso de 80 tem prioridade em cima de 60. Autista, idoso de 80 e idoso de 60. Então, ok. Repete aí qual que é a situação. Boa pergunta, hein? A gente... Calma. Eu tenho certeza que ele estava aqui prestando atenção. Vamos deixar muito claro que tem 2 maridos ali tentando pegar a gente no pulo, entendeu? Eles estão se divertindo, mas vamos lá. Calma. Pessoal, deixa eu só contextualizar. Peraí. Vai. Vamos calcular a situação. Primeiro chegou o idoso de 60, depois a pessoa com autismo e aí o idoso de 80, certo?
E aí? Tá. E a ordem de prioridades? Ordem de prioridade. Tem? Como faz? Todo mundo atendido ao mesmo tempo. Seria perfeito, né? Não, falando sério. Acho que vem primeiro o autista, o idoso de 80 e aí o idoso de 60. E aí? Então, o idoso de 80 não pode passar na frente do autista, porque o autista chegou antes e a prioridade deles é a mesma. A pessoa com 60 chegou antes da pessoa autista, então ele não é obrigado a passar o autista para frente. Eles vão ser atendidos nessa sequência, 60, autismo e 80. Agora, se o 60 tivesse depois do autista, aí sim seria o autista, 80 e 60. Mas ele tem prioridade em relação ao outro. A pegadinha, gente. Mas pode ser algo que gere uma discussão. Porque se o 80 substituir o de 60, ele passa na frente do autista. Então, vamos voltar naquela questão do bom senso? Às vezes a gente tem, né? Mais nem menos. Quase filosofei mesmo. Não é uma resposta absoluta. Pode ter uma interpretação diferente. Mas, às vezes, tem aquela questão do bom senso. Vamos imaginar que o autista é o terceiro da fila, mas eu tenho uma pessoa com autismo que não consegue nem esperar os 3. Você pode passar, as pessoas falam, eu tô com meu filho que ele é autista e ele não consegue esperar na fila, eu posso passar na frente? A maioria das pessoas vai permitir. Mas se alguém falar, não pode, você vai decidir se vale a pena esperar ou se você volta para casa. Tem uma pessoa idosa do seu lado, seu filho sabe esperar? Deixa o idoso passar na frente. Perfeito. Afinal de contas, o esperar é um aprendizado. Mas você sabe que vocês me deixaram com a pulga atrás. Vamos fazer o seguinte? Quem achar aí, quem tiver uma tese sobre essa questão, coloca no comentário aqui embaixo. Responde. E, aliás, só para contextualizar. Primeiro, segundo e terceiro. Pra galera que tiver no Spotify, Amazon Prime, que não estiver vendo o rolê que tá acontecendo, né? É que aqui atrás das câmeras, pessoal, tem meu marido, Roberto, autista, claro, e que estava aqui curtindo muito o rolê dos raciocínios aqui do Gabriel. Enquanto você ficou aqui, Gabi, falando, eu tinha certeza, o Roberto estava aqui assim, meu, legal, também faço esses questionamentos, esses desdobramentos. E aí, um pouco antes de encerrarmos aqui, ele pôs assim uma questão de vestibular aqui na mesa. Que o Zé já tinha formulado e estava esperando. Enem. Tá, então coloque em comentário qual é a ordem e justifique a sua resposta, então. Por que você acha isso? A gente vai voltar. Vamos fazer um post daqui a um tempo? Depois de um tempo de ir pro ar, a gente faz um post respondendo essa questão. Perfeito. Fechou? Legal. Então tá, collab no ar. Fechou. Pode cobrar, galera. Tá? Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são maravilhosos. Família linda. Inclui papai também. E o Caio, que não está aqui, né? E espero ter mais e mais oportunidades. Teremos. Com certeza. Teremos. Sem marido, para eles não colocarem a gente assim em situação nessas complicada. Enrascadas. Exato. Cara, ó, pensa, uma TDAH clássica. Foi dando uma sequência de 1, 2, 3. No terceiro eu já tinha me perdido de novo. Pode anotar? Alguém pode trazer uma vez a gente fazer uma lista. Tipo, pera, calma. Pouco. Precisava de uma tela branca do Canva, ilimitada. Bom, o Gabriel já é um cara mais tecnológico, né? Ele faz a apresentação, tá entendeu? À frente. Beleza, combinado. Então, a gente volta para responder essa dúvida. Acho que vai ser legal. Combinadíssimo. Gente, fiquem ligadinhos, então, nos próximos episódios. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.